Olá, tudo bom? Hoje eu quero falar com você de uma coisa que acontece com muitas pessoas que estão tentando controlar o açúcar do sangue. Quer cortar o pão, evitar o açúcar, fazer caminhada, fazer tudo certinho como te mandaram e mesmo assim, quando vai medir a glicose, o número continua alto. Ou pior, baixou num dia e disparou no outro sem você ter feito nada de diferente. Se isso já aconteceu com você, eu quero que você saiba que não é falta de força de vontade e provavelmente também não é falta de informação. O que ninguém explica é que controlar a glicose não depende só do que você corta, depende da ordem com que você resolve os problemas que estão travando o seu metabolismo e é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Se você está tentando controlar o açúcar do sangue, me diz aqui embaixo nos comentários se você vive com diabetes, pré-diabetes, ou se você quer fazer isso simplesmente para ter mais saúde e qualidade de vida. Eu vou adorar ver o seu comentário. Se você conhece alguém que está nessa luta, buscando mais ajuda, compartilha esse vídeo, vamos ampliar nossa corrente do bem. E se você puder, já vai deixando sua curtida no vídeo, isso é muito importante para mim aqui no canal. Existe um padrão que se repete na vida de quem vive com diabetes ou pré-diabetes já há meses, ou às vezes até mesmo há alguns anos. Quando a pessoa recebe o diagnóstico, fica muito assustada, isso é normal, aí ela decide mudar tudo de uma vez, corta os carboidratos todos, corta doce, corta fruta, corta o pão do café da manhã, começa a caminhar todo dia, compra aquele medidor de glicose e passa a medir várias vezes por dia. Na primeira semana, os números normalmente melhoram um pouco, parece que está funcionando. Na segunda semana, a glicose às vezes oscila, um dia tá boa, no outro dia dispara sem explicação. Às vezes você acorda com um número alto, mas aí não comeu nada da noite anterior que justificasse isso. E aí vem a parte mais frustrante, você sente que você está se esforçando mais do que nunca, mas aquele resultado não está acompanhando seu esforço. Aí normalmente uma das duas coisas acontece, ou você endurece ainda mais as restrições e o processo acaba ficando realmente insustentável, ou você desiste, porque parece que não adianta o que você faça, você não consegue melhorar isso. Mas tem um problema que provavelmente está acontecendo, o seu corpo não está sendo teimoso, ele está travado e cortar mais alimentos não vai destravar um metabolismo travado. Na verdade, às vezes faz até mesmo o oposto. E tem um dado muito interessante de você conhecer. Estudos mostram que até 50% das pessoas com diabetes tipo 2 que seguem orientações alimentares convencionais não conseguem manter um controle glicêmico estável a longo prazo. Mas não é que essas orientações estejam erradas, não. Elas realmente resolvem parte do problema, mas ignoram outra parte que é igualmente importante. A glicose no sangue não é controlada só pelo que você come. Ela é regulada por um sistema inteiro que envolve inflamação celular, função do fígado, resposta hormonal ao estresse, ritmo biológico das refeições, saúde intestinal, função mitocondrial, outras doenças. Então, quando qualquer um desses mecanismos está desregulado, a glicose oscila, mesmo que a alimentação esteja boa. É como você tentar secar um chão molhado enquanto a torneira continua aberta. O seu esforço vai existir, mas a origem do problema continua existindo. O senso comum diz pra gente que para controlar a glicemia é muito simples, né? Basta só cortar o açúcar, mas a fisiologia é mais complexa do que isso e ignorar essa complexidade é exatamente o que mantém tanta gente presa nesse mesmo ciclo por anos com tanta frustração. Deixa eu te explicar o que acontece dentro do seu corpo quando o controle glicêmico dá aquela travada. Pensa assim, imagina que a glicose é uma água chegando na cidade e o sistema de encanamento é o seu metabolismo. Quando tudo funciona bem, a água chega, é distribuída e o excesso é descartado, perfeito, fica tudo em equilíbrio. Agora imagina que algumas dessas tubulações estão entupidas. Você pode controlar a quantidade de água que entra, mas se o encanamento está comprometido, o sistema vai transbordar de qualquer jeito. E é isso mais ou menos que acontece com a nossa glicose quando existem bloqueios metabólicos ativos. O primeiro bloqueio é a inflamação celular. Quando as células estão inflamadas, elas ficam menos responsivas à insulina, que é o hormônio que age como uma chave para abrir a porta da célula e permitir que a glicose entre. Ou seja, a insulina existe, mas essa porta está resistindo. A glicose fica circulando no sangue sem conseguir entrar onde ela deveria.
O segundo bloqueio é o fígado. Poucas pessoas sabem disso, mas o fígado produz e libera glicose também no nosso sangue, principalmente durante o jejum e durante a madrugada. Quando o fígado está sobrecarregado, ele libera glicose em excesso mesmo quando não deveria. E é por isso que muita gente acorda com a glicose alta sem ter comido nada desde a noite anterior. O terceiro bloqueio é o cortisol, que é aquele hormônio do estresse, da luta, da fuga. Quando você vive sob pressão constante, o cortisol sobe e o cortisol elevado estimula o fígado a liberar mais glicose. É por isso que situações de estresse intenso causam picos glicêmicos mesmo sem mudança na alimentação. E tem ainda a questão do ritmo biológico que eu falei antes para você. O nosso corpo tem horários, momentos do dia em que é mais ou menos sensível à insulina, isso é normal. Quando as refeições estão desalinhadas com esse ritmo, a mesma refeição pode causar picos diferentes dependendo de quando você come. Todos esses fatores atuam ao mesmo tempo e tentar resolver a glicemia sem considerar cada um deles é exatamente o que pode estar mantendo esse seu ciclo travado. E é justamente aqui que entra um conceito que eu acho interessante você levar desse nosso vídeo, que é o desbloqueio metabólico sequencial, que faz parte de uma lógica simples. Você não consegue resolver tudo ao mesmo tempo e também não precisa. Na verdade, o que funciona tanto fisiologicamente quanto na prática do dia a dia é a gente ir neutralizando um bloqueio de cada vez na ordem certa. Cada bloqueio que é removido facilita o próximo e o efeito acumulativo. Por exemplo, em vez de atacar a glicose diretamente, você vai resolvendo as causas que a mantêm desregulada. A inflamação primeiro, depois a função hepática, depois o cortisol, o efeito acumulativo, depois o ritmo biológico e assim por diante. O resultado é que o corpo vai gradualmente recuperando a capacidade de regular a glicose por conta própria, não porque você forçou, mas porque parou de atrapalhar o processo. Essa acaba sendo a diferença entre lutar contra o metabolismo, brigar com ele e trabalhar a favor dele. Quero que você pense agora numa coisa bem legal, bem interessante. Imagina você acordar de manhã, medir a glicose, o número tá dentro da faixa, não por acaso, não porque você ficou lá sem comer nada, sofrendo, mas porque o seu metabolismo tá funcionando melhor. Imagina você comer sem ter aquela ansiedade constante de pensar, será que isso vai subir minha glicose? Ter mais clareza sobre o que funciona para o seu corpo. Sentir que você tá no controle, não de uma forma rígida, sofrida, mas de uma forma que faz sentido para você. É isso que acontece quando os bloqueios metabólicos vão sendo removidos progressivamente. E tem um lado que vai além da parte fisiológica, que é justamente essa parte psicológica. Porque quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, alimentação, exercício, sono, suplemento, estresse, o esforço mental é enorme. Você acaba processando várias mudanças novas em paralelo, resistindo a hábitos antigos em várias frentes ao mesmo tempo. Isso até parece possível no primeiro dia. Na segunda semana a gente sabe que isso pode começar a pesar e qualquer deslize acaba virando uma desculpa para desistir de tudo, né? Tem um conceito bem estudado em psicologia comportamental que é chamado esgotamento de ego, que é a ideia de que a nossa capacidade de manter o autocontrole e tomar boas decisões é limitada. Mais ou menos como se fosse um músculo que cansa. Quanto mais você exige dele, ao mesmo tempo, mais rápido ele vai colapsar. E é por isso que mudanças simultâneas e radicais falham tão consistentemente. Não porque a pessoa seja fraca, mas porque o sistema cognitivo não foi construído para absorver tudo isso de uma vez só. Quando você age em sequência, um bloqueio de cada vez, cada etapa construída sobre a anterior, o cérebro consegue processar, adaptar e consolidar. E o que era esforço vira hábito e você tem energia disponível para o próximo passo. Esse desbloqueio metabólico sequencial é um conceito que respeita tanto a fisiologia do próprio corpo quanto a psicologia de quem está querendo mudar. É a sequência que importa, não é a intensidade necessariamente. Então, quando você pensa em controlar a sua glicose, o ideal é que você pense em etapas. Pensa nos bloqueios ativos e começa por aí. Se você quiser colocar essa sequência em prática de forma guiada, eu desenvolvi o protocolo glicêmico de 10 dias para te ajudar. A lógica é exatamente o que eu te expliquei aqui, um sabotador metabólico neutralizado por dia, na ordem que o corpo responde melhor.
E cada dia tem um foco claro, uma ação prática e um objetivo específico, ou seja, não tem excesso de informação, você não precisa montar um plano do zero enquanto ainda está tentando entender esse processo. Então é muito interessante porque, além disso, você tem 30 receitas estratégicas que são construídas para cada etapa, um guia de substituições inteligente, uma rotina de micro hábitos anti-glicemia e também um guia de como manter o controle fora de casa, que a gente sabe que é super importante. De qualquer forma, o que eu mais quero com esse vídeo aqui, para te ajudar, é que você entenda esse conceito de não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, logo de cara, muita informação junto. Controlar a glicose não é só uma questão de força de vontade ou de cortar alimentos. É também uma questão de ordem, de você entender quais bloqueios estão ativos no seu metabolismo e ir removendo progressivamente, sem estresse, sem extremos, sem querer mudar tudo ao mesmo tempo e depois abandonando em 2 semanas. O seu corpo tem uma capacidade real de se reorganizar, mas ele precisa de sequência, não de pressão. Se você se interessar em participar do meu desafio de 10 dias, eu vou deixar o link para ele aqui embaixo na descrição. Lembrando que ele não substitui a sua consulta com o seu médico ou o seu nutricionista aí na sua cidade. Espero que você tenha mudado a sua forma de enxergar essa questão do controle glicêmico. Espero que você tenha gostado do vídeo. Me conta aí o que você vai começar a colocar em prática hoje em dia. Eu vou adorar ver o seu comentário. Deixa a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem você acha que vai gostar. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.